meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo muito difícil para mim, mas vamos lá. É um vídeo falando da minha mãe, né? Quem foi minha mãe? O que foi minha mãe? O que ela fez? Né? O que ela fez de bom? Quem foi minha mãe, né? Então eu vou fazer o vídeo para vocês, tá? Olha, a minha mãe, ela era de 1941, ela nasceu em Ouro Preto, né? A típica mineira de Ouro Preto, né? A minha avó também era de Ouro Preto. Então a gente viveu também em Roças Grandes, em Sabará. A gente viveu em Sabará, né? Eu nasci em Belo Horizonte, né? Que Sabará, Roças Grandes, tudo é Belo Horizonte, né, gente? Então, a gente vivia em Belo Horizonte. E minha mãe, ela foi uma boa pessoa, sim. Não vou falar o contrário, sabe? Minha mãe é minha mãe, mas ela foi muito boa pessoa, né? Mas a história é muito larga, e eu acredito que isso vai ter que ficar em 2 vídeos, porque é muito larga a história, né? Então, a minha mãe, quando ela deixou Belo Horizonte, eu tinha 2 aninhos, né? Que meu pai trouxe ela para São Paulo, né? Para viver com a minha avó, a mãe dele, né? Que aí havia muita guerra entre elas, eu lembro perfeitamente, olha, eu tinha 2 anos, gente, 2 anos. Com 3 aninhos já começou as guerras aí. Minha mãe me vivia numa habitação, num quarto dentro da casa da minha avó, né? E ela só tinha eu, a minha irmã e um outro irmão, né? Era em 3, né, tadinha? Porque os outros todos nasceram em São Paulo, meus outros irmãos. Só nasceu em Belo Horizonte, eu, minha irmã que é professora e um outro irmão. O resto tudo nasceu em São Paulo. Dos 7 filhos que ela teve, né? Que aí começava aquela guerra, a minha avó não gostava da minha mãe, é assim de claro, ela não gostava, ela ficava espiando pelo buraco da fechadura, coisas assim, né? Aquela guerra, meu pai sempre aí no meio também, meu pai, sabe, discutindo também, falava que elas duas pareciam 2 cachorras, não calava a boca, um inferno, né? E claro, minhas tias, irmã do meu pai, ia tudo contra minha mãe. Eu lembro de tudo. Eu tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu lembro de tudo. Quando minha mãe punha aquelas balinhas debaixo do travesseiro pra gente, porque ela ia lá trabalhar com o Dr. Milton, na José Paulino, tadinha, como faxineira, limpar, então ela pegava o primeiro trem lá naquele buraco, porque até então eles viviam lá no Jardim do Russo, naquele buraco, na casa da minha avó, então ela pegava o primeiro trem pra ir trabalhar, tadinha, como cozinheira e faxineira e tudo isso, lá na José Paulino também, tadinha, né? E ela punha aquelas balinhas, que parece ursinho, aqueles ursinhos de cores, aquelas balinhas de cores debaixo do travesseiro. Meu tio ia lá, pegava todas as balas e comia. E a gente era criança. E a minha mãe, tadinha, sabe? Sofreu bastante, sofreu muito. Por isso o vídeo é muito largo, tá? Mas, dentro de tudo, eu vou contar essa parte que praticamente eu acho que é uma parte bastante interessante, né? O tema da minha mãe, falecimento dela e tudo isso, né? Então, a minha mãe, ela começou a ter um problema na visão muito séria, né? O olho dela começou a inchar. Até então, a minha mãe tinha um neurisma de trás do globo ocular, tá? De trás do globo ocular, aquilo tava inchando, como expulsando o olho dela pra fora, tadinho, tava uma bolha de sangue dentro, né? E ela não sabia, ela foi no médico, olha, gente, como são os médicos do Brasil, né? Fizeram o exame nela e falou, olha, a senhora tem glaucoma. Gente, receitou um colírio caríssimo pra minha mãe, caríssimo, e ela passou 5 anos pingando esse colírio nos olhos. Nos olhos, gente. Tá. Ela começou a sentir fortes dores de cabeça, e correndo com ela pro médico, correndo aí em São Paulo, mas eu tava aqui em Madrid, até então eu tava recém recuperando, que eu tinha acabado de sair do hospital também, né, tadinha. E, claro, foi tudo um choque pra mim, né. Até que aquela aneurisma, quando os médicos de Pinheiro se deram conta que era uma aneurisma, foi feito radiografia e tudo da cabeça dela, e deram conta que era uma aneurisma, e falaram, você tem um aneurisma enorme, então era aquela coisa, tinha que pedir um chip pra Paris, que só tá patentado por Paris, por França, não dava tempo, gente, não dava tempo de drenar aquilo, acho que não dava tempo, né, porque não tinha condições, né, não tinha os aparelhos aí, tinha que pedir pra França os aparelhos, né, não deu tempo, tadinha, ela acabou falecendo, aquilo explodiu, ela entrou como em convulsão, como uma espécie de epilepsia e acabou falecendo.
E aí todo mundo queria processar os médicos por negligência, porque claro, passou 5 anos pingando um colírio nos olhos e era um neurisma, não era glaucoma, gente. Quando fez a autópsia, tudo disse que a tua mãe não tinha glaucoma, a tua mãe tinha um neurisma, tá? Então, claro, é pra pegar um médico desse e pôr na cadeia, né? Por isso que eu não confio. Pode ser que tenha muitos bons profissionais aí no Brasil, mas eu não confio no tema de saúde brasileiro. Eu não confio. Tá? Não confio. Só confio de verdade no sistema público de saúde espanhol. No sistema público de saúde brasileiro, eu não confio. Não confio. Depois do que fizeram com a minha mãe, não confio mesmo. Tá? Então, aí ela por uma parte, tadinha, quando ela soube que eu tava doentinha e tudo, tava ingressada no hospital, ela veio aqui em Madrid me visitar. Eu nunca vou esquecer, sabe? Ela entrou no hospital aqui, eu tava ingressada, né? Eu tinha um quarto só pra mim, tudo, né? Que eu tava com tratamento de químio, toda aquela coisa, né, tadinha? Aí ela se pôs de joelho na beira da minha cama, pôs aquele véu, né? Porque ela era da congregação cristã, pôs aquele véu branquinho na cabeça dela, começou a rezar, tadinha, né? Gente, olha, a minha mãe ela era muito devota, né? Muito devota, era da Congregação Cristã do Brasil. Então ela, praticamente, tadinha, com toda a energia dela, com toda aquela coisa aí na beira da cama ajoelhada, tá, eu me recuperei pouco a pouco. Passou um ano, gente, ela voltou pro Brasil, tudo. Passou um ano, passou isso com ela. Aí ligaram pra mim aqui falando, a tua mãe faleceu. Eu fiquei em estado de choque. Eu já tava assim meio debilitada, eu fiquei em estado de choque. Uma criança pequena, eu não tinha dinheiro pra ir pra São Paulo, despedir dela, e não dava tempo e eu não tinha dinheiro. Eu podia correr, fazer um empréstimo no banco, ou correr. Eu tava recém saída do hospital, né? Não podia, porque eu tinha que recomeçar meu trabalho todo de novo. Por quê? Porque eu tinha deixado o trabalho todo, eu não podia. Eu tava no hospital, né? Eu fiquei no hospital quase um ano, hein, gente? Quase um ano. E foi muito dura, a minha vida sempre foi muito dura, né? Então, eu não pude ir no funeral da minha mãe, eu não pude nada, né? E ela foi enterrada, ela tá enterrada lá no cemitério de Baté, né? Porque até então, graças a Deus, ela tinha vendido as casas dela naquele buraco e foi viver lá em São Carlos, lá em Baté, no interior de São Paulo, né? Por culpa do meu irmão também, para ver se conseguia tirar meu irmão desse inferno. Não, mas não, meu irmão lá também seguia com essas coisas, né? Esse meu irmão que faleceu. E a minha mãe, por uma parte, ela sempre foi uma boa pessoa, pessoal. Uma boa pessoa. E sendo uma boa pessoa, minha mãe, ela era incapaz de fazer maldade, sabe? Incluso quando eu pus a minha primeira saia com 16 anos e tudo, né? Ela olhou assim, né? Ela falou umas coisas aí ofensivas, mas o meu silêncio era meu império, né? O meu silêncio foi praticamente a minha sobrevivência, né? Abaixar a cabeça, ficar em silêncio, discutir. Pra que discutir, né? Você tá vivendo dentro da casa deles. Eles estão te dando alimentação. Não tá te faltando de nada. E você ainda vai faltar o respeito e gritar e brigar e bater neles, porque muitas bateram, avançaram em cima, por isso foram expulsas de casa, tá? É por isso que eu falo, tem que ver as duas caras da moeda, não só uma, tá? Não fala pobrezinha, ela foi expulsa de casa, não. Porque ela foi endemoniada. Bateu até nos pais e na mãe, claro. Você tem que jogar pela janela, de cabeça ainda, né? Uma coisa ruim dessas. E por uma parte, a minha mãe, ela desde logo, né? Ela falou umas coisas muito duras pra mim, mas é mãe, né? É mãe, eu tava dentro da casa dela e tudo isso, né? Aí depois foi, pouco a pouco, se adaptando a mim, e eu adaptando a ela. Aí quando já foram praticamente todos os meus irmãos saindo de casa, indo embora, tudo casando, todas essas coisas, que eu já comentei, que eu fiquei, inclusive eu cheguei a ficar sozinha com ela, uma época, né? Então ela tinha amizade com a manicure, a Lia, né? A Lia era uma excelente manicure, se estiver viva, um beijo pra Lia, né? O filho dela, Rodrigo, e tudo isso, eu nunca esqueci. Então, a Lia fazia a unha da minha mãe, né? E passava aquele esmalte amor perolado, né? Que ficava lindo, né? Aquele amor perolado que eu sempre gostei, que eu muitas vezes ponho, né? Aquele vermelho com amor perolado por em cima do Impala, né? E eu também pintava, mas igualzinho, né? Então as duas ficavam, a minha mãe também levava a unha grandona, igual a mim, né? Então ficavam as duas com a unha pintada, da mesma cor. E às vezes minha mãe falava, nossa, a sua ficou mais bonita que a minha. Aí, sabe, aquilo pra mim era uma alegria, porque ela já tava se adaptando a mim, sabe? Então eu tava feliz, né? Eu tava muito feliz, né? E às vezes ela, sabe, dava aquelas coisinhas nela assim, nossa, você não acha que essa sombra tá muito forte? Eu falei, nossa, eu nem notei. Aí eu vou
eu vou ver se eu esfumo um pouquinho, né? Aí eu já tava estudando cabeleireira e tudo, né? Eu gostei dessa saia tua, aonde você comprou? Eu falei, eu vou comprar uma pra você. Você gostou? Gostei. Aí depois ela comprou 3 saias e me deu uma, gente, olha, sabe? Então, minha mãe, eu amava minha mãe, eu amava minha mãe, sabe? A gente tinha aqueles arranca-rabo de vez em quando, uma coisa assim, a minha mãe não gostava que a Roberta fosse em casa, eu percebia isso, né? Que a Roberta chegava, chamava lá no portão pra gente conversar, e eu falava, Roberta entra, e minha mãe olhava assim, eu sentia, porque a minha mãe respirava, ela fala... Assim, então nota, né? Nota que ela não gosta, né? Mas, claro, não tá fazendo nada de mal. Ela ia lá, ela ia no meu quarto, a gente ia conversar, dar risada, né? Contar os bafões, né? Mas a Roberta sempre aquela coisa, você vai hoje lá pra Marquesito? A Roberta, não vou não, a minha mãe, ela tá desconfiada que eu tô saindo, né? Claro, porque eu saí escondido, né, gente? Falava que eu ia lá na casa da Roberta, que eu ia lá conversar com a Carla e tudo, e não era verdade, gente. É o único ponto que eu verdadeiramente não falei a verdade pra ela, porque ela não ia deixar eu sair, porque ela trancava o portão, e era um portão, gente, que tinha lanças em cima. Quando você ia pular aquilo, aquela lança fincava em você, né? Não dava pra pular aquele portão tão alto, né? Não dava, gente, acho que não dava, né? Então, eu dava aqueles truques, né? De vou conversar, a gente vai lá bater um papinho, vamos ver televisão. Olha, gente, sempre detestei televisão, né? Depois que eu fiquei adulta, né? Mas, bom, adulta, tava com 18 já, 19, 17, né? Não, a gente vai conversar, né? Mas quando eu comecei a ir pra Marquês de Itu com a Roberta e tudo, já comecei com 13, 14 anos, né? Quando mais jovem. Mas aí sim que eu tinha que realmente esconder dela. Eu não podia falar que eu tava no centro de São Paulo. A minha mãe imaginava que eu tava naquele buraco na casa da Roberta, né? Porque tava aí a casa da Zefa, da mãe da Roberta, e a Roberta embaixo, né? Que eles deram um cômodo aí, deram 3 cômodos pra Roberta viver embaixo, né? Pelo menos isso eles fizeram por ela, né? E aí eu ficava aí, né? Com a Roberta zanzando pra lá e pra cá, pra Baixada do Glicério, a gente ia por todas as partes. A Marquês de Itu, São João, Rego Freitas, a gente ia por todas as partes, né? República do Líbano, a gente tava girando, porque a Roberta conhecia tudo, né? Eu ia assim meio de gaiata, né? Mas às vezes dava bastante medo, porque eu via as monas atracando, eu via os Alibã, eu corria, eu escondia a Roberta, vem Mona, vem Mona, vem Mona, os Alibã. E eu ia correndo também, né? Tinha que correr, né? E muitas vezes, inclusive quando eu fui de lençol pra boate, tudo isso, eu levei o lençol tudo numa bolsa, tudo, claro, não ia sair assim de casa, senão minha mãe não ia deixar. Aí na casa da Roberta eu me troquei tudo e aí a gente foi, né? E quando a gente voltou, na casa da Roberta, eu desvesti, pus minha camisetinha e tudo, e tão feliz, né? Mas claro, não dava pra sair assim, porque claro, minha mãe não ia deixar, ela não ia deixar, ainda mais que eu era menor de idade, né? Mas até aí tudo bem, né? Então, a minha mãe foi o seguinte, pessoal, a minha mãe, ela trabalhou também pra minha tia, pra irmã dela, claro, ela trabalhou na casa da minha tia Conceição, trabalhou como camelo, tadinha. Sofreu também, sofreu bastante, né? Teve situações da minha mãe que ela terminou de limpar tudo, porque a minha mãe sempre foi muito caprichosa, muito limpa, terminou de limpar tudo, de tanta maldade, sabendo que ela precisava do emprego. Minha mãe chama Tereza, por isso eu pus o nome da minha filha de Tereza também, né? Maria Tereza, minha mãe chama, né? Chamava Maria Tereza. Bom, chama porque o espírito dela tá vivo, né? E a minha mãe terminava de limpar. É que é muito duro pra mim. E a patroa dela falava, você terminou, Tereza? E ela, sim, eu terminei. E a patroa dela olhava assim, cuspia no chão, falava, não. Você terminou, não. Tá sujo. E a minha mãe ia lá limpar. Sabe, tudo isso eu sei, porque ela me contou. Agora, eu sou o único que eu não lembro se foi a minha tia que fez isso com ela ou outra patroa. Mas às vezes eu penso, sabe, que foi familiar, sabe? Porque a família do meu pai não foi boa com a minha mãe, não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu tio brigando com a minha mãe, discutindo, porque a minha mãe tava discutindo com a minha avó. E ele entrou pelo meio, meu tio, irmão do meu pai. Aí ele começou a chiar, a gritar. Eu lembro perfeitamente. Meu tio tinha 17 anos. 17, 18, 17.
17 anos. Ele tá vivo. E ele vê meus vídeos. E ele sabe perfeitamente, eu não esqueci nunca disso. Eu tinha 4 para 5 anos, lembro. E ele com tanta raiva, ele falou: se você ficar ainda latindo, falou assim pra minha mãe, eu lembro perfeitamente, se você ficar aí latindo, eu vou dar uns tabefe no teu filho. Nossa senhora, 4 anos, gente, para 5. A minha mãe falou assim: você põe a mão no meu filho, Nossa Senhora. Põe a mão no meu filho, Clara. Só não chamava de filho. Põe a mão no meu filho. Se você for homem, você põe a mão no meu filho. Gente, vocês acreditam que ele me pegou e me deu um tabefe, gente? Sabe o que a minha mãe fez, tadinha? Ela pegou o prato de comida da Tuquinha que o meu vô matou a paulada. Tá aí o vídeo no canal. Meu vô matou a Tuquinha paulada, que eu lembro perfeitamente dos gritos da Tuquinha. Só porque ela cruzou com outro cachorro. Minha mãe pegou o prato de comida da Tuquinha, lançou na cara dele, mas com toda a força do mundo. Pegou eu e falou: com você, volte a cercar a meu filho, vamos. Você não vai viver pra contar, não. Que você fez, não. Sabe? E aí foi onde meu pai se deu conta da situação tão grave, foi onde ele alugou uma outra casa lá, no mesmo Jardim do Russo, dentro daquele buraco, aquele infeliz daquele buraco. A gente nunca saiu dali, né? Porque, claro, a gente saiu daquele buraco do Jardim do Russo, foi lá pra Avenida Doutor Silva de Campo, em frente ao bar do Seu Joaquim, que eu me lembro perfeitamente que a vizinha era a Nair e tinha um Alex, que a gente brincava com o Alex batia em mim, batia na minha irmã, ele tinha um quarto cheio de brinquedo e a mãe dele sempre falava: o Alex é o filho único, tá sozinho, e eu queria que se você deixasse tuas filhas brincar com meu filho, mas aquela praga do inferno batia na gente. Ele puxava meu cabelo, eu puxava o cabelo da minha irmã, ele dava bica. Ele era ruim, aquele moleque. Era ruim, tá? E aquele moleque tinha o quê? Ele tinha 8 anos. A gente tinha o quê? Eu tinha 6. A minha irmã é 1 ano mais nova que eu. A minha irmã tinha 5, eu tinha 6 para 7. Não, 6 para 7 e a minha irmã tinha 5 para 6. E aquele infeliz daquele Alex batia na gente. Eu não esqueço, eu não posso esquecer nunca. E o bar do Seu Joaquim de frente. Depois a gente saiu daquele inferno da Avenida Doutor Silva de Campo e já foi viver lá no outro lado do buraco, né, chamado Perus, né? Eu não gosto daquele lugar, nunca gostei, né? Eu passei aí o quê? Passei aí 20 anos da minha vida aí dentro, 20 anos dentro daquele inferno, né? Sofrendo como uma condenada, né? Mas o tema da minha mãe, gente, foi... Realmente ela foi muito boazinha. Ela foi muito boazinha, sim, não posso queixar. Ela teve os momentos dela de sacudidão, assim, mas normal, né? Toda mãe tem, né? Sabe, a matriarca da casa tem que pôr ordem, né? Ninguém, sabe? Ainda mais 7 filhas, ela tinha que controlar tudo, coitada. Tinha que controlar tudo, sabe? E a minha mãe sofreu muito. Ela sofreu muito, gente. Muito, bastante. E eu acompanhei o sofrimento dela. Então, como eu tô comentando nesse vídeo da minha mãe, como vocês podem ver fotos dela, né? Que eu tenho foto dela guardada. Minha mãe era linda, né, gente? Você pode olhar essas fotos que eu tô apresentando para vocês. São fotos da minha mãe quando ela era jovem, fotos da minha mãe quando ela esteve aqui em Madrid. Por isso eu vou ter que fazer um segundo vídeo quando ela esteve aqui em Madrid. A primeira vez fui eu que mandei as passagens para ela vir passear e tudo, contar toda a trajetória dela, o que aconteceu e tudo isso. Mas isso é no segundo vídeo. Agora, nesse vídeo, o mais importante é falar um pouco da situação que estava entre eu e a minha mãe quando eu vivia com a minha mãe. Então, em todo esse caso, ela foi boa comigo. A minha mãe não foi ruim, sabe? Ela não judiou de mim, nada dessas coisas. Não, ao contrário. Ela falou coisas muito duras, falou sim. Mas é minha mãe, né? Minha mãe, eu tava dentro da casa dela, né, tadinha? E afinal de contas, a gente pintava a unha com o mesmo esmalte, da mesma cor. A Lia pintava a unha da gente com a mesma cor de esmalte, né? E às vezes eu trocava, falava: mãe, eu vou pôr esse daqui, vai ficar lindo por debaixo. Ela olhava assim e falava: meu Deus do céu, que bonita a cor, eu quero esse também. Olha, sabe? Então, aquela coisinha, né, tadinha? E a gente feliz da vida, feliz, sabe? Me deu tristeza quando eu fui embora, porque eu sabia que ela ia ficar com meu irmão esse, né, e ia ser babado, tudo isso, mas eu tinha que voar, né, gente, eu tinha que lutar pela minha vida, pelos meus direitos de subsistir, porque todos fazem, né, ela fez também, ela saiu de Belo Horizonte com meu pai, então também tinha meu direito também de ir, mas só que eu não queria ir para nenhum lugar do Brasil, eu queria ir embora do Brasil mesmo, porque eu sabia que se eu fosse para outro estado, outra província, outra cidade do Brasil, o meu sofrimento nunca ia terminar, porque
Infelizmente, o Brasil é um país preconceituoso desde as minhas décadas dos 70, dos 80, né? Porque na década dos 70, pessoal, eu tava com 12 anos. 12 anos eu tinha na década dos 70. Dos 70. E logo na década dos 80 eu entrei com 13 anos, assim adiante. Então, praticamente, a década dos 70, com meus 12 anos, também eu sofri padedéu, gente. Padedéu, aonde praticamente era aquele Brasil profundo, sabe aquele Brasil profundo, onde você só vê mato, matagal, né? Porque, claro, tem então aquele Jardim do Russo, até cheio de pernilongo, que eu lembro perfeitamente, eu era criança, que a minha mãe queimava esterco de vaca para espantar o pernilongo, a casa ficava toda fumaçada, já os olhos chorando, tudo. Ou então comprava aspiral, que era uma coisa assim, toda. Chamava aspiral, a gente chamava aquele de aspiral, né? Que era tudo assim. Ai, tudo redondinho assim, e aquilo fincava assim e punha fogo na pontinha e apagava. Era como uma espécie de incenso, e aquilo queimando, queimando, para espantar o pernilongo, né? A gente tinha muito pernilongo lá naquele buraco, né? Onde ela vivia, na casa da minha avó. Tinha muito pernilongo. Então são histórias, gente, que eu nunca esqueço. Tá aí, incrustada dentro do meu cérebro, né? Eu nunca posso esquecer nada que me aconteceu na minha vida. Tá tudo muito bem memorizado, tudo. Desde o meu nascimento e até o último dia que eu estiver. Vai estar tudo memorizado. Então, queimava isso para espantar os pernilongos, mas gente, os olhos chorava e tudo, né? Tadinha da minha mãe, né? E aí quando meu pai decidiu que a coisa estava insustenível, ela viver naquele quarto com nós três e tudo, essa discussão todo dia, todo dia. A minha tia, uma delas, me chamava na cozinha, que ela estava fazendo um bolo, e falava pra mim, olha, tô fazendo um bolo, eu vou te dar um bolo, vai lá e xinga tua mãe desses nomes, tum, 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 tum. Eu falei, não, eu não vou xingar minha mãe desses nomes. Gente, eu tinha somente 5 aninhos. 5 aninhos. Olha como tenho tudo memorizado. E nunca esqueço que a minha avó tinha aquela horta de cebolinha e salsinha. E eu peguei uma cebolinha e fiz assim com a cebolinha, e fiz assim, e virava uma florzinha, né? Um brinquedo de criança, né? Virava uma florzinha, uma cebolinha. A minha avó foi e contou pro meu pai. Meu pai deu uma surra em mim. Eu lembro. Sabe quantos anos eu tinha? 5. Lembro da surra que meu pai me deu. Ela falou que eu tava acabando com a horta dela. Que eu tinha destruído a horta dela. Peguei uma cebolinha. Eu nunca vou esquecer na minha vida. Incluso quando eu peguei a cebolinha, ela tinha aquele fogão de lenha lá no chão, que tava lá uma lata, sabe aquelas latas de azeite? Azeite de soja? Eles usavam latas de 5 litros, 10, 15 litros de azeite de soja e depois abria a lata com abridor e usava a lata como panela. E eu lembro perfeitamente que aquela lata estava no fogo, cheio de feijão, cozinhando. Ela cozinhava o feijão na lenha, né? Eu lembro de tudo. Quando a minha avó fazia aquele montão de chuchu com muita pimenta do reino, que até ardia. Mas tava gostoso, eu comia, sabe? A minha mãe tava trabalhando, tadinha. Eu lembro de tudo, eu não esqueci nunca nada, né? Então, por isso eu tô te falando, o vídeo é muito largo pra falar dessa minha mãe, essa heroína, essa maravilhosa, que ela sofreu muito, pessoal, muito. A minha mãe, ela quando teve a minha irmã, que hoje a minha irmã tá com 45 anos, né? Quando ela teve a minha irmã, eu lembro perfeitamente que a gente vivia lá naquela casa que ainda não estava nem cimentada, era uma descida de terra, né, para as 2 casas, mas ainda era terra, assim, era 2 casas, mas tinha que descer uma delas, estava chovendo, e ela com muito cuidado, nunca vou esquecer ela com aquela blusa de cetim vermelha, com um babadinho assim diante, tadinha, molhada, porque tava vazando o leite dela, né, claro, a minha irmã tinha nascido, a gente toda... Sabe, eu toda feliz e contenta, né? Quando chegou a minha irmã, o bebezinho tudo, o bebezinho chorando. A minha mãe muito nervosa porque a minha irmã chorava muito e retorcia o pescoço, né? E a minha mãe corria pro ponto-socorro, muito nervosa, chorando. Ai, o que tá acontecendo com a minha filha? Que a minha mãe sempre foi aquela mãe que os filhos dela era tudo pra ela, sabe? Aquela galinha rodeada com os pintinhos, que ninguém podia tocar os filhos dela, nenhum, sabe? E o meu pai já estava cheio de toda aquela situação, porque a minha irmã sempre chorava, era um bebê, né, gente? E eu nunca vou esquecer que ele falou, deixa morrer já de uma vez. Nunca vou esquecer disso. Eu lembro. E uma vez eu contei isso pra minha irmã, deixa isso pra lá, né?
São todas essas coisas que estão tudo muito memorizadas, mas é bom até eu pôr pra fora e compartilhar com vocês, né? O que eu vivi, o que passou comigo, né? E graças a Deus a minha irmã foi pôr o bebezinho, a minha mãe foi cuidando tudo, com aquela típica mãe maravilhosa, né? Ela trocando a fraldinha da minha irmã, né? E eu acompanhando, né? E eu aí, sabe, toda feliz. Gente, olha, a minha irmã tem 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Eu tava com 9 anos, gente. De 8 para 9, até onde eu vendia doce, em Francisco Morato, tudo isso. De 8 para 9 anos eu tava. A minha mãe, ela foi cozinhar dobradinha, gente. Ela pegou a panela de pressão, cortou a dobradinha, tudo que era muito gostoso a dobradinha, né? Então, mas eu acho que ela encheu muito a panela de pressão, tadinha. Então ela tava lá trocando a minha irmã, ela tinha dado banhozinho na minha irmã e tudo. Pessoal, a panela de pressão explodiu. Gente do céu, aquilo parecia um botijão de gás explodindo. O ruído foi tão potente, tão potente. O leite da minha mãe saiu assim em jato. Começou a sair e secou o leite dela, né? Do susto, tadinha, né? Aquela primeira coisa que ela fez foi agarrar o bebezinho dela e proteger, né? Mas claro, tava aqui a cozinha, ela tava dentro do quarto, assim, mas não tinha porta, não. Era como um arco, né? Um arco quadrado. Então ela tava lá do outro lado. Gente, eu tava entre a sala e aqui tava a cozinha, com a explosão, gente. Eu dei um galope, escondi atrás da geladeira, gente. Aquilo parecia bomba atômica. Gente, a casa encheu de vizinho, gente. Encheu de vizinho. O pezinho da panela que gira, que essas panelas são horrorosas, essas panelas de pressão do Brasil, né? Como eu tenho a minha panela de pressão aqui, que é cozinha. A pressão, mas não faz ruído, não. Deus me livre, né? Não tem aquela coisa que gira, não. Ela levanta os pinos, as alianças dela, e quando tá na terceira aliança, é onde tá no máximo, né? Mas de qualquer forma, se passa qualquer coisa, tem 2 dispositivos na minha panela de pressão que sai despedidos dispositivo e vai saindo todo o ar assim, sem dá uma explosão, né? É muito segura a panela de pressão que eu tenho, né? Eu comprei. É de tecnologia alemã. Gente, eu escondi atrás da geladeira, encheu de vizinho a casa, o leite da minha mãe saindo sem parar, secou totalmente. Oh, meu Deus do céu, aquilo, gente, foi um terror dos oceanos, sabe? Ali parecia que todo o oceano tinha saído pra fora da água e tava tudo no mar. Tinha de tudo ali dentro, né? Eu, escondida atrás da geladeira, né? Tremendo, né? Porque aquilo foi ensurdecedor. O pezinho que gira, aquele pezinho de metal, gente, furou o teto, pra vocês terem uma noção da potência. Furou o teto. Eu lembro do fogão da minha mãe, que era aquele fogão que tinha 2 asinhas, tadinha, né? Gente, o fogão entrou pra dentro. O fogão entrou pra dentro. Entrou pra dentro o fogão dela. E o pezinho fez um buraco na laje, gente. Laje de concreto. Furou. De tão potente. Gente, era pra ter matado todo mundo ali. Aquela explosão foi tão potente. Os vitrô da janela rachou todos. Foi. A casa, todo mundo pensava que tinha explodido um botijão, gente. Todos os vizinhos foi. A vizinha da frente, a vizinha da esquina, a outra vizinha, tudo correndo lá. A casa encheu de gente, como se tivesse tido uma explosão de gás. Sabe? Foi horroroso, eu nunca vou esquecer disso. E eu, aí, vamos, tremendo, escondida de trás da geladeira, né? Oh, meu Deus do céu, depois que foi passando tudo, aqueles vizinhos tudo, sabe? Aí, a minha amiga, que era filha da comedora de inseto, fofoqueira do lado de casa, aí ela começou a dar risada e tudo, começou a pegar a dobradinha do chão, gente, comer, né? A dobradinha tava até meia dura, comer, né? Eu olhava pra ela assim, ela dava risada, pegava a dobradinha do chão e comia, né? Falei, ai, meu Deus do céu, né? Gente, olha, cada coisa que passou, gente, na minha vida, vocês não fazem nem ideia, gente, nem ideia. Então, pessoal, e quando sucedeu tudo isso, né, que sucedeu muitíssimas coisas, são muitas coisas, tadinha da minha mãe, né? Mas eu sempre tive muito amor, muito carinho por ela, o único isso eu cheguei a me sentir muito culpada aqui em Madrid de não ter podido ir no funeral dela, tudo eu me senti muito culpada, mas eu tava bastante débil, eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro, né? Porque até então eu tava sozinha, trabalhando com tarô e tudo, quando eu fiquei doentinha eu tinha que deixar tudo, né, gente? Fazer o tratamento, tudo, da leucemia pra me curar, definitivamente me curaram, graças a Deus, né?
E, claro, eu fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar tudo. Até então, as trabalhadoras sociais ajudou com alguém para cuidar da minha filha, né? Enquanto eu terminava meu tratamento. Tu tá vendo? As trabalhadoras sociais daqui foram muito boas comigo também. Foram me visitar no hospital, me abraçaram, falaram, não se preocupa, tua filha tá bem cuidada, você vai ficar bem. E foi assim, tal e como elas falaram, né? A prefeitura, né? E tudo isso que arrumou essa senhora Lídia. Lídia, uma cubana maravilhosa, né? Um beijo pra Lídia também. E cuidou muito bem da minha filhinha, né? A Lídia. Essa aqui, maravilhosa, que foi comprar joia lá em Cuba, tudo. E ela falou que ela tava comprando joia, que ela ia trazer aqui pra Madrid, e roubaram todas as joias dela lá em Cuba. Ela veio com uma mão na frente da tadinha, né? Então eu tô falando, gente, tem gente ruim por todas as partes, né? Não é só Brasil, não. Tem gente ruim por todas as partes, né? Deu a Elsa na coitada, pegou todas as joias dela que ela tava trazendo aqui pra Madrid, né? Pra revender aqui, né, tadinha? Ai, que pena. E a história da minha mãe, gente, que é muito larga, vou deixar para um segundo vídeo, tá, pessoal? Mas, olha, teve as partes cômica e muita parte sofrida, tá? Muita parte sofrida, mas tem muito mais assunto ainda para contar da minha mãe, tá, gente? Até o dia do falecimento dela, tá bom? Assim que... Meus bombones, um beijo, um cheiro muito grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e venho com o segundo vídeo da minha mãe, já detalhando outras coisinhas, porque é muito largo, pessoal, senão vai dar um vídeo de horas e horas e horas, né? Então eu resumi mais ou menos uma porcentagem e o outro já concluo com a outra porcentagem, mas a história da minha mãe tem seus antebaixo, coisas bonitas, coisas feias, sabe? É muito amplo, são coisas, tudo que ela viveu, que ela passou, que eu presenciei tudo diante de mim, né? Sofrimento dela com meu pai, né? E muita coisa, né? É que tem muita coisa, tá, meus bombones? Mas fica pro segundo vídeo, tá? Um beijo e um cheiro pra todos vocês, fiquem com Deus e venham pro segundo vídeo da minha mãezinha, tá?